Vamos, neste momento, retomar o seminário, agora com o painel Regulação Bancária. Para este debate, teremos como moderador o Dr. Caetano de Vasconcelos Neto, diretor jurídico do FGC. O comentador deste painel será o professor Bruno Meyerhoff Salama, professor aqui da FGV Direito, onde co-dirige o Núcleo de Direito, Economia e Governança. E como palestrantes, teremos a senhora Catherine Judge, professora Milton Handler Fellow na Columbia Law School, especializada em regulação financeira, inovação financeira e Banco Central. O senhor Benjamin Tabak, professor dos programas de pós-graduação Stricto Sensu em Direito e Economia da Universidade Católica de Brasília e coordenador da área de Economia da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Quero lembrá-los que as perguntas podem ser feitas por meio da ficha que está na pasta que vocês receberam no credenciamento. Por favor, doutor Caetano, podemos dar início? Vamos lá. Mais uma vez, muito bom dia a todos. E também eu, mais uma vez, quero agradecer a presença dos senhores que comparecem a esse evento acadêmico a propósito dos 20 anos do FGC. Queria agradecer o apoio da FGV, a coordenação do professor Jair Sadi, e também uma nota do nosso membro do Departamento Jurídico hoje do FGC, o Vicente Braga, que muito colaborou para a realização desse evento. O nosso painel sobre regulação bancária, nós vamos contar com a presença do professor Benjamin Miranda Tabak, com a professora Catherine Judd e com o professor Bruno Salama, aqui da casa. Os senhores terão a oportunidade de interagir conosco, podendo endereçar perguntas por escrito, e, ao final das apresentações, eu os encaminharei para que sejam respondidas. Agora, antes de passar a palavra para os nossos painelistas, eu gostaria de orientar os trabalhos assinalando o seguinte. O professor Niall Ferguson, em sua obra Civilização, né, Mestre Rosman, editado no Brasil pela Planeta em 2012, anota que o fato da civilização ocidental ter sobrepujado as demais nesses últimos 600 anos se deve ao desenvolvimento de, digamos assim, 6 aplicativos que o restante do mundo não tinha: a competição, ciência, direito de propriedade, medicina moderna, poder de consumo e ética do trabalho. Mais recentemente, o professor Ferguson lançou outro livro, The Great Degeneration, onde ele defende que o Ocidente está entrando em declínio por deixar de lado as instituições que o fizeram predominante. Nesse sentido, a respeito de instituições econômicas, ele critica a alta complexidade das novas modalidades de regulação financeira e a não realização de medidas básicas. No interesse do nosso painel, abordaremos a regulação bancária. Cartesianamente, no discurso do método, já ainda no século XVII, René Descartes dizia que o Estado é mais bem governado quando tem poucas regras, mas é fundamental que sejam estritamente observadas. Para ele, a multidão das leis fornece muitas vezes escusas aos vícios. É o que Ferguson classifica como a troca do rule of law pelo rule of lawyers. Todos nós aqui conhecemos bem o mercado financeiro. O desafio da regulação, portanto, é não ir além sem ficar aquém. Com essa pequena introdução, apresso-me a passar a palavra à professora Judd, que nos próximos 20 minutos nos apresentará um panorama dos desafios regulatórios apresentados pela emergência de um novo regime de intermediação que, residindo no mercado de capitais, presta funções econômicas típicas dos bancos, o shadow bank. Professora Kate, the floor is yours. All right, I want to start by thanking the organizers for putting this together. It's a great group. And I also really want to congratulate FGC, not just on 20 years, which in and of itself is an accomplishment, but in putting together this conference and in your ongoing other efforts to really encourage ongoing dialogue and ongoing learning. You are facing new challenges. It is, I'm sure, more exciting than you might like to be in the midst of it, but it is also exciting to see people face those challenges with an open mind and with a desire to continue to try to learn and to see what is similar and also what is different
across borders as we all face common but specifically manifest challenges of trying to create financial systems that are stable and capable of growth. All right, so I was asked today to speak first about bank regulation and then about bank supervision. So I ended up trying to do a little bit of both. These are incredibly broad topics. So I looked at David Letterman for a little bit of inspiration and tried to focus on the top 10. Here are some of the lessons, the challenges that I think we are facing for the 21st century, lessons that we've learned, but I'd also say need to continue to learn as we try to create a more stable financial system going forward. Number 1 or number 10, since we're starting at the bottom, dynamism remains and is going to remain a constant challenge. And again, this is something that anybody who works in the financial markets knows quite well. As soon as you adopt a regulatory scheme, you are incentivizing regulated participants to change their behaviors in response to that regulation. That means activity can morph into new forms that are economically equivalent, but look a little bit different and therefore are outside of the regulations as adopted. And it can also move overseas. It can move to different environments. And again, this is something we all know. We all kind of nod our heads and say, oh yes, that's going to happen. Regulatory arbitrage, that's just part of the game. Nonetheless, there's a strong tendency, because it makes it a lot more elegant, to want to assume we have the possibility of equilibrium models. That if we just put the right regulatory scheme in place, after that, everything's going to be good and everything's going to be stable. But one of the lessons from the crisis that we learned in the short run, but I'm fearful we're going to forget 5 or 10 years from now, is that even if things look stable, it's very likely the case because activity is going to be moving and morphing in ways that are outside of the purview of what we're actually looking for and outside of the risk that we're used to identifying. So again, I think one of the challenges, both in terms of creating a regulatory scheme that works and a supervisory scheme where we're monitoring the types of activities that potentially pose risks to the system, is to be constantly mindful that everything we're going to do is going to provoke a response. And so we need to expect and anticipate those types of responses and start to move ahead of time in response to that. All right, this is actually easier for me. I'm better off when I can move. All right, supervision should inform and not just enforce regulations. And this goes directly to what I was just talking about with the dynamism. Traditionally speaking, we've thought about kind of regulators coming up with a bunch of regulations, here are the best rules of the game, and then enforcement and supervision being the mechanisms through which we then enforce the regulations that have been separately adopted. As a practical matter, regulators are going to be at a constant disadvantage relative to those that they regulate. They're going to be behind the ball, they're going to know less, and they're going to be dealing with a static group of regulations that were adopted in response to an earlier point in time, earlier facing challenges. Supervisors, particularly today, when we have larger supervisory teams, and more of those supervisors actually stationed at the large banks that they are monitoring, have the potential to be the eyes and the ears of bank regulators. And that's critical. We need to have mechanisms other than the banks themselves, through which we get information about what is actually going on inside of those banks. What are the potential risks to which they're exposed? What are the disagreements that they are having internally about the size of those risks? And again, supervision done well is going to not only be a mechanism through which we try to monitor are banks complying with the regulatory scheme we currently have in place, but what are going on at banks that might not be directly addressed in the current regulatory scheme that ought to be? And particularly, and again, this is more in the US, right now they're flooded with efforts to try to enforce the many rules that Dodd-Frank requires bank regulators to promulgate. But pretty soon, as we get through that regulatory burden, they're going to have to start to come up with their own agenda. And I think in doing so, we want to make sure that they were responsive both to the potential cost of the regulations that have been put in place and potentially risks that might be morphing and changing form in ways that are not otherwise identifiable. 8, big banks are different. And again, let me start with the US. And I'm going to try and move through these because I really want to get to some time with Q&A.
So the notion that different banks are different is not new, but is one that really came to the fore and has shifted in a fairly dramatic way the paradigms that we were using both on the supervisory front and on the regulatory front. So again, in the US, historically, we had a lot of small community banks because there were regulations limiting the growth of large banks. There were dramatic changes in that regulatory scheme, and now we really have what is a truly bifurcated banking system. We have community banks, some of which are small, some of which are actually mid-sized or rather large, but they're still engaging in relatively traditional banking practices. They're accepting deposits, they're making loans, and much of their income actually comes from that difference, the difference in what they're earning on their loans relative to what they're paying out on deposits. Then we look, and there's separately what has been growing to these large banking organizations. They are not just larger versions of the community banks. They are fundamentally different types of organisms. They are engaged in a whole variety of activities that the community banks engage in little, if at all. And even how they make money on their banking activities is quite different than how the smaller banks make money on their banking activities. They still have some of that net interest income, but much more of their revenue is coming through the charging of various types of fees. So as a result of this different business model and the incredible complexity of these organizations, we are now in a period where, in part because of too big to fail and concerns that expectations of a government bailout are going to result in insufficient market discipline, but also because we're dealing with just fundamentally different types of firms that pose different types of risks. We have now increasingly, and I think a very healthy way, a bifurcation in our regulatory regime and a bifurcation in our supervisory system. So we now have a brand new group at the Fed that's just focused on, well, what are the unique challenges that large banking organizations face? What are the unique types of tools that we need, like more people actually on staff there, to be able to understand those challenges in a timely way? And it's particularly on this front where we also see an increasing focus on the need for international coordination, because all of these banks, and another thing that makes them distinctive, is they have significant, oftentimes, overseas operations, and you cannot credibly say we understand the risk to which a bank is exposed without effective cooperation with the counterparts who are monitoring those activities abroad. Generalizing from this point in a way that I think might be more relevant here is I think one of the key lessons from the crisis is that in order to have an effective supervisory scheme or an effective regulatory scheme, you have to start with an honest and complete understanding of the nature of the institutions that you are regulating, the nature of the institutions that you are overseeing, and rather than starting with a homogeneous, here's what a bank looks like, and therefore here's what regulation should look like, we need to take a step back. Is this a state-owned bank? Is it not a state-owned bank? How does being a state-owned bank fundamentally change aspects of their operations, and how does that create distinct regulatory and supervisory challenges? So I think one of the key lessons post-crisis is that the only way we're going to be effective on these fronts is if we start with an honest understanding of the nature of the institutions and let go of this fiction that we want to have uniformity when we're not actually starting with a uniform or homogeneous set of institutions that we're regulating. Aid from within banks is critical. And the key word here partly is aid. So one of the shifts that we've seen pre and post-crisis is prior to the crisis, part of the reason we had a significant deregulatory move and a shift on the supervisory front, where we ended up with smaller supervisory teams that were actually much more lax in their supervision, is there was a lot of faith in market-based processes to result in good incentives, and we thought that alone would lead to overall stability. Well, in part because of the incentives that Charlie was pointing out during his presentation, and because of some other concerns that the crisis put on full display, one of the things that is very clear post-crisis is that we can't just rely on banks to get it right. We need to have both robust oversight, we need to be inside of banks monitoring what we're doing, and we need to have a more robust regulatory regime. Nonetheless, what we are starting to recognize is that even though we need
strong supervision, and even though we need strong regulation, we cannot have a situation where the regulators and the banks are at war and have any hope that the regulators are going to win. Those basic issues of regulatory competence continue to plague and are always going to plague efforts at trying to supervise and regulate banks. Regulators are always going to be one step behind the ball. So what we're now trying to do is not say, look, we're going to have more lax regulation, but we're trying to find ways to innovatively work and to change the incentives within banks to try to deal with some of these issues. So later on, we're going to hear more about bank governance, but among the things that we see happening are things like potential liability for chief compliance officers. So we're saying, look, we don't have the ability, we don't have the manpower to actually come in and monitor everything we're doing, but we think if there's potential liability for individuals who are inside those banking organizations, well, that's going to give them a lot more ability to actually, an incentive to make sure that things are actually working accordingly. So it is aiding rather than substituting from within. Another way that we're seeing some of this is a focus on culture. And again, where it's going to go is hard to know, but the New York Fed, we see both the head of the New York Fed and the general counsel very focused on trying to fundamentally change what they view as a problem in banker ethics. And again, it's a recognition of the fact that if it is a game of war where the banks are constantly trying to outsmart the regulators are going to lose. And once we're honest about that fact, part of what we're trying to do are what are the ways that we can kind of shift or morph the culture internal to those organizations where they don't view regulations just as a set of rules to be gamed, but something where there's at least some effort on some level to work within or to promote efforts to achieve the greater goals, even if there is always going to be some gaming that's part of the process. 6, this has actually been one of the more interesting ones because this really has been a shift. Confidentiality is not always the best policy. So traditionally, as all of you will know, bank supervision happened completely under a shroud of confidentiality. If you were the bank supervisor, the last thing that you wanted to do was to disclose your findings regarding various banks because that information in and of itself might cause the type of run that you're trying to avoid. So traditionally, we had this stark difference where the capital markets were all about disclosure, all about information, forcing and information generation with the idea that we want market participants to be as informed as possible. Bank regulators, traditionally, completely opposite mentality. We're going to hold all that information in. We're not only not going to disclose that information, but we're going to prohibit banks from being able to share this type of information. What we've seen post-crisis is a fundamental shift. And the way this has become most salient is in the stress testing. So the US, Europe, and some other areas, we're seeing an increasing focus on stress tests where we're trying to figure out how various banking organizations, and again, focus on the large ones, would fare under various adverse macroeconomic conditions. And then we're not disclosing what we're using for those processes. And there might be some questions there whether we need to be disclosing more for those processes to be credible. But we are disclosing the results. And at least in the US, we saw early on that this really improved market functioning. So the optimal level over what should be held back, what should be disclosed, what are the credible commitments we can make when we recognize that the disclosure policy in one state of the world will create expectations in future states of the world, so we can't deviate without significant cost, remain to be seen. So there's a lot of work to be done in this area. But one of the key insights is that one of the ways we get a more effective complementarity between what's being done by supervisors who are inside those banks and the market participants who are going to provide critical discipline means we need a different balance than we did historically regarding what actually gets disclosed and on what basis. And again, this is one of the ones that I think is everyone talks about post-crisis, aims both on the supervisory front and on the regulatory front must be both micro-prudential and macro-prudential. So this is not anything that's at all new, but again, has heightened importance. So the micro-prudential, the safety and soundness of individual institutions, particularly on the supervisory front, is where the focus has always been.
And I think as a practical matter, that continues to be an important focus. I think right now the macro-prudential is very trendy to talk about and is important. And I think Charlie alluded to some of the reasons it might be particularly important here. But that doesn't mean the micro-prudential doesn't remain incredibly important. And it also doesn't mean, speaking of synergies, that in the process of undertaking the regulatory and supervisory actions that you need to try to ensure the safety and soundness of individual financial institutions, you're not producing a lot of the information that will also be very helpful when trying to create a macro-prudential agenda. I mean, part of what's key here, and part of the reason this is a supervisory challenge and not just a regulatory challenge, is that the supervisors who are inside the organizations are the ones who are going to be able to say, look, there are these risks that are being built up not only within one organization, but across different organizations. And it's when we look at how they're built up across different organizations, or we look how this particular type of activity changes the exposures among organizations, that we're going to start to be attuned to the types of risks that have come under this new macro-pru heading that I think is appropriately a source of new focus post-crisis. The other quick thing I'd say on this is that when we talk about macro-pru, it's an area where I think we need to be willing to engage in ongoing learning about what we actually mean and what it is we're trying to accomplish. Again, it's one of those ones where it is very easy post-crisis to say that we were too focused on the health of individual institutions with the assumption that the system's health would naturally follow therefrom. But what that actually means, it might end up over time being used as an excuse to do things that might actually not be optimal if we also want to promote growth and various types of market activity. So it's an important area. It's an important area of future focus. But I think it's an area we're going to have to engage in ongoing learning, and that learning is going to have to be context sensitive because what works for macro-pru in one area is not necessarily going to work in other countries. All right, this is one that I struggled with in putting it up here. Supervision should be forward-looking, and effective supervision requires judgment. And again, I struggled with this because for the regulatory competence issues I mentioned earlier, this is something we've traditionally tried to avoid. So again, you look historically at the US, after the savings and loan debacle, much of the aim of the reforms that were put in place were trying to put handcuffs on regulators because we realized when they had discretion, they engaged in forbearance that made the situation significantly worse. The challenge and the reason prompt corrective action did very little to help prevent the crisis is that the process of trying to create those handcuffs to contain that discretion were these metrics that turned out to be incredibly backward-looking. And precisely because, going back to the first point, the dynamism is constantly a part of banking and a part of financial activity, any effort to restrain discretion too strictly is oftentimes going to have a little bit, potentially, of this backward-looking model if it doesn't entail judgment. But you notice here, I talk about forward-looking and judgment. I don't necessarily talk about discretion. And again, I want to return to the stress test. I think there's reasons that the particular way that they've been implemented in the US requires further attention. But one of the aims in the stress test, and again, the stress tests are the efforts to go to banks and say, here's various macroeconomic scenarios. How do you think you would fare under these scenarios? And the New York Fed goes in and they run their own tests. And they're like, here's how we think you would fare under these various adverse scenarios. One of the aims of those tests is to reduce discretion. It's to say we want to have quantitative metrics that we're using that are going to also be uniform across different organizations, so that way we don't have as much discretion in the individual regulators that are on site at those institutions. But they are also forward-looking. Again, this connects to what I was talking about with big banks have a different business model than smaller banks. You can't just look at a bank's balance sheet and know anything about its future economic health, because what we really want to know is how profitable a bank's going to be under various macroeconomic scenarios. So one of the innovations with the stress test is we're saying, well, look, we're not only going to look at your balance sheet, we're actually going to look at what is the income we think you're actually going to be able to earn under various macroeconomic
considerations. How is that going to change the revenue that you're bringing in, the fees that you're earning, and that in turn is going to have a balance sheet impact that we want to be able to measure. One other quick comment on this point is, again, we always have these constant balances between concerns about competence and the practical need for good people to be in these roles. One of the things that's been interesting to me, and we'll see whether it continues to be the case, is the New York Fed went through a period of significant hiring on their supervisory front. It's actually come down a little bit, and it was true at the OCC as well. I just happened to talk to more people at the New York Fed. They were doing it in a period of time where, because banks had been scaling back, they could get some really good people. And so part of what's interesting is you talk to the people inside supervision, they have almost a generational divide, where the people who'd been doing supervision for a long time, when they were worried about materiality, they were thinking, well, what's material today? What are the types of risks that you're potentially exposed to that really could, relative to the size of the bank, end up being a real problem? Whereas some of the people who are young and some of the people who are more innovative recognize that that's the wrong paradigm. So what we really needed to do was to instead look at the things in the future are going to be the future risks and try to figure out, well, what do those look like, even if they're really, really small today? So again, I have concerns about discretion, but one of the advantages there is it allowed younger people who are motivated to come to the New York Fed and to stay at the New York Fed, right? I'm gonna work through this a little bit more. So we ended up with a situation where they publicized results that were overly rosy. Everybody knew they were overly rosy, and there wasn't a positive market response. So again, the credibility with market participants is going to be key. That's going to require potentially more disclosure than it did historically, but it's going to require also an ongoing faith in competence and that you have the political will to do what you're actually capable of doing. Legitimacy is a slightly different issue. When I'm talking about legitimacy, it's related to credibility, but it also has to do with, as a political economic matter, are you trusted to continue to have the powers that you've exercised and that you need to have to do your job well? So for example, in the US, the bailouts were so incredibly unpopular, we ended up having a scaling back of the Fed's ability to provide liquidity to individual financial institutions. It was a political necessity that we had that, but it makes the Fed less capable of addressing some of the situations we might need them to address in future financial crises. So when we think about the ability of regulators to do their job well, we need to think both about credibility, but we also have to consider legitimacy, and they have to be attuned to legitimacy if they want to continue to have the authority that they need to, again, be effective in the roles that they've been tasked with achieving. Who should regulate and who should supervise are questions that can only be resolved in a context-sensitive way. One of the key things that we have seen is that while it's important to have cross-border learning, the institutions that you already have in place in different countries look fundamentally different. And the only way you're going to end up in situations where you have an effective architecture for financial regulation, or if you have an architecture that responds to the political economy dynamics and the efficacy of different institutions that are specific to those different countries. The other thing to highlight here is there's going to be very, very real trade-offs. So for example, in the US, we've expanded the supervisory authority of the Fed to increase non-bank financial institutions. Bank of England expanded their authority to now get back bank supervision, which they had lost for a period of time. There's informational synergies that arise from central banks having these additional roles. But I think part of the reason these rules were expanded, even though neither of those central banks were particularly popular after the crisis, was that those banks were credible, and we wanted supervision to be done in an institution that was credible. There's a challenge, though. Once a central bank is engaged in supervision, supervision is a messy activity, and they can make very real mistakes. And there's the possibility, if they make mistakes, that that's going to undermine their credibility and undermine their efficacy in the other roles that they need to play.
So that's going to be a critical dynamic that we need to continue to try to resolve in ways that, again, are responsive and reflective of the different capabilities of the institutional structures in different countries. There's not going to be a one-size-fits-all. It's not going to be Twin Peaks is the ultimate answer, but rather we're going to have to allocate financial regulatory authority and supervisory authority in ways that respond to what are the competencies and also the particular challenges of the different environments in which we're trying to address these issues. All right, so number one, most important or most exciting or not at all, effective regulation and supervision are critical for stability. And again, this is something we know, but there was a tendency, because of partly where the academic focus was at, to really focus attention on the role that monetary policy can and potentially should play in furthering financial stability, particularly as we've gotten further away from the crisis. One of the things that I think we're starting to see is that while monetary policy is always going to play an important role in these efforts, there's incredible limits to what it can do, and it's an incredibly risky tool to use to try to achieve these aims. So if we're looking at financial stability as a goal, which I think most countries are currently quite focused on, in addition to growth, we need to constantly be thinking about the ways that regulation and supervision interact with one another, and both can be used to try to achieve the same. Thank you. Eu agradeço a professora Judd pela palestra e convido agora o professor Benjamin Tauer para proferir a sua no tempo de 20 minutos. Obrigado. Começar agradecendo à FGC e à Fundação Getúlio Vargas pelo convite para apresentar esse trabalho aqui. Basicamente, o que a gente está discutindo hoje em dia, uma das grandes questões que a gente discute quando a gente pensa em regulação financeira é a questão das redes financeiras que têm sido formadas no mundo inteiro para discutir como é que a gente pode pensar regulação nesse caso. E aí, o que a gente faz, em uma série de trabalhos recentes, é pensar um pouco essa formação de redes financeiras e como que a gente pode discutir um pouco a questão de um lado, mensuração daquilo que a gente chama de risco sistêmico, que até o momento eu acho que tem muita discussão sobre o risco sistêmico, a importância de monitorar risco sistêmico, mas a gente ainda não tem medidas, vamos dizer assim, que são suficientemente gerais e que a gente pode utilizar para justamente monitorar risco sistêmico e avaliar se o risco sistêmico está aumentando ou reduzindo e quais são as consequências que a gente tem para isso. E segundo, como é que a gente pode pensar, por exemplo, aquilo que a gente chama de testes de estresse quando a gente fala de redes financeiras. Então, o que a gente faz num trabalho inicial, o trabalho é esse primeiro trabalho aqui, que está até disponibilizado na rede, qualquer um pode baixar, ler e criticar, fazer eventuais sugestões. Bom, basicamente, o que a gente faz nesse trabalho é discutir medidas que usam o que a gente chama de rede financeira, que são todas as interconexões que existem entre os players de mercado, todos os players de mercado no mercado financeiro que estão fazendo transações entre si. E aí o que a gente olha, basicamente, todas as transações que podem existir entre esses players, seja empréstimos interbancários, seja derivativos, etc. O que a gente faz, então, é, primeiro, definir o que a gente chama de uma medida, né, teórica de risco sistêmico, usar, então, analisar um pouco as propriedades dessa medida para que a gente possa utilizar isso no que a gente chama de uma rede real, para analisar como é que a gente pode ver as exposições entre as instituições financeiras e como é que isso funciona ao longo do tempo. Basicamente, o que a gente sugere no trabalho é de que, sim, é possível mensurar essas exposições e essas vulnerabilidades que tem no mercado e que a gente precisa, assim, pensar um pouco a regulação financeira nesse sentido. O que a gente faz, primeiramente, então, a gente tem duas medidas básicas, é definir aquilo que a gente chama de suscetibilidade a impactos, que são aquelas instituições que têm uma alta probabilidade de receber impactos que podem ser originados em qualquer região
de uma rede financeira. Então, se você tem uma rede, uma matriz, pensar uma rede como uma matriz de zeros e uns, onde tem algumas instituições financeiras que podem causar impacto em outras, a ideia é de que uma instituição ela vai ser suscetível, se dado um choque em qualquer região arbitrária da rede, com alta probabilidade esse choque vai afetar essa instituição financeira. Essa instituição financeira vai ter que a gente chama de um estresse ou um pedaço de estresse, pelo menos não necessariamente vai ficar inadimplente, mas ela vai sofrer algum tipo de estresse por conta desse choque inicial. E o interessante é que, quando a gente está discutindo a nossa medida, eu não preciso, como a gente faz usualmente, quando a gente está pensando em cenários de estresse, de um cenário de estresse específico. Ou seja, a gente está pensando em termos mais gerais, é uma rede onde eu estou construindo aquilo que a gente chama de uma matriz de vulnerabilidade. Um banco vai ser suscetível se ele está muito exposto a esse sistema, mas não necessariamente, por exemplo, ao seu vizinho direto. Na realidade, a gente está mais preocupado com os seus vizinhos indiretos, ou seja, um banco vai ser suscetível quando, dado um choque em qualquer região da rede, provavelmente esse banco vai ter algum tipo de perda nesse sistema. E aí, basicamente, a nossa medida ela vai utilizar aquilo que a gente chama de comunicabilidade entre instituições financeiras. Então, o que eu estou olhando, basicamente, todos os caminhos pelos quais um determinado evento num banco pode chegar no outro banco. Ou, em geral, pensando em instituições financeiras, porque no nosso modelo a gente coloca, basicamente, todas as instituições financeiras possíveis, como é que um choque pode chegar de uma instituição financeira a outra instituição financeira. A gente analisa todos os potenciais caminhos. E a gente diz, né, que vai existir vamos dizer assim, uma conexão direcionada se, basicamente, um choque numa determinada região vai afetar uma determinada instituição financeira. Então, do ponto de vista daquela instituição financeira, ela seria suscetível. Então, a matriz de vulnerabilidade vai capturar essa noção, né, da importância que, vamos dizer assim, todas as dívidas e empréstimos que esse banco tem num determinado sistema. O ponto que a gente faz no trabalho, o Alan e Gale, num artigo seminal em 2000, sugerem, né, que existe o que a gente chama de uma topologia robusta, né, que seria basicamente esse banco 1 que está no meio, do lado esquerdo. Né, nós temos um banco 1 no meio, banco 2, 3, 4 e 5 nas pontas, e, basicamente, nessa topologia, todo mundo empresta para todo mundo, então você estaria relativamente saudável. E o que a gente mostra, né, é de que isso não é necessariamente verdade, ou seja, é possível pensar um exemplo onde, dados os buffers de capital, ou os colchões de capital que os bancos têm, onde você tem muito contágio. Então, por exemplo, basicamente, do lado direito do quadrado, o que a gente tem é uma topologia que é considerada robusta pela literatura, e, ao mesmo tempo, a gente tem um contágio do banco 1 para todos os outros bancos. O banco 1 está afetando todos os outros bancos. Do lado direito, nós temos uma topologia que é considerada frágil, porque os bancos 3, 4 e 5 estão emprestando para o banco 2, que, por sua vez, estão emprestando para o banco 1. Então, é uma topologia que o pessoal considera como frágil, porque você tem maior exposição aí a risco. Mas, dado os buffers de capital, dados os colchões de capital, a gente consegue mostrar uma série de exemplos onde ela é robusta do ponto de vista de contágio, ou seja, o banco 1 consegue afetar o banco 2, mas não afeta os outros bancos no sistema. Traduzindo, se você está pensando em risco sistêmico, não basta olhar a topologia da rede, ou seja, como as conexões estão sendo formadas. Eu preciso olhar também como os colchões de capital estão sendo utilizados. O que a gente faz para calcular nossa medida de suscetibilidade é, basicamente, olhar o número de contrapartes que o banco Q tem e analisar essa matriz de vulnerabilidades, que nos dá uma ideia se aquele banco em particular é suscetível a incorrer em problemas. E aí o que a gente faz é olhar todos os caminhos rápidos que você pode chegar ao direto, o contágio direto, assim como os contágios indiretos. Então, basicamente, a nossa matriz G é a matriz que dá essa ideia, né, dos contágios direto e indireto. O que a gente faz, então, é construir essa medida S de Q, e o que a gente tem é de que eu consigo demonstrar que essa medida ela é maior do que se e somente se
ela é remotamente vulnerável, ou seja, se ele é um potencial candidato a sofrer contágio indireto. Então, por exemplo, nós temos o banco Q, ele pode, um choque em 3 ou 4, necessariamente vai chegar a Q. Então, basicamente, o primeiro resultado é esse, né, que se essa medida é maior do que 1, esse banco, por exemplo, ele é suscetível porque ele pode sofrer contágios daquilo que a gente chama de vizinhos indireto. Então, é um banco aí que precisa ser olhado com algum cuidado. Uma outra medida que a gente define agora basicamente seriam bancos ou instituições financeiras que não é que elas são suscetíveis, mas elas podem afetar o mercado. Então, no primeiro caso, quando a gente pensa em suscetibilidade, nós estamos falando de instituições que seriam, num certo sentido, fracas. No segundo caso, nós estamos pensando em instituições que podem gerar contágio no mercado, ou seja, a gente está basicamente olhando uma perspectiva oposta à perspectiva inicial. Então, basicamente, nesse tipo de medida, o que a gente tem é de que um banco ele pode afetar outros bancos, ou uma instituição financeira em geral, se dar um choque nesse banco, ele provoca uma perda nos seus vizinhos direto, e essas perdas que são iniciais podem se propagar no sistema naquilo que a gente chama de uma propagação indireta. Então, mais uma vez, a gente basicamente divide os impactos, né, nos impactos que a gente chama de start, que são os impactos iniciais, dos impactos intermediários, que são os contágios que vão acontecer numa ordem mais alta. Ou seja, o banco 1 afeta o banco 2, que, por sua vez, afeta 3, afeta 4, e assim por diante, até que você volte ao equilíbrio no sistema. Basicamente, né, essa medida, então, ela vai quantificar o quê? Né? A influência que essa instituição Q tem sobre todo o sistema. E aí a gente vai conseguir medir aquilo que a gente chama desse efeito em cadeia. Não só, e a gente consegue separar, né, ou seja, a influência direta da influência indireta, que é justamente esse efeito em cadeia que você pode observar após essa ideia inicial. E o que a gente tem? Bom, mais uma vez, a gente consegue demonstrar de que, se essa medida, né, de impacto for maior do que 1, então você necessariamente, essa banco Q, ou instituição financeira Q, ela com alta probabilidade gera contágio indireto, ou seja, ele consegue afetar partes diferentes da rede nos mercados financeiros. E aí a pergunta é, né, se essas instituições financeiras seriam assim centrais demais para falhar, além da questão do tamanho, que a gente já vai falar no minuto. E aí, uma das coisas que a gente faz, a gente tem essas medidas, né, que são basicamente não ponderadas. E o que a gente faz, a gente introduz, então, a ponderação e, basicamente, a gente obtém o mesmo resultado. A gente pondera, então, esses impactos que os bancos vão ter pelo tamanho do estrago que pode ser causado no sistema financeiro, dado os tamanhos relativos das perdas vis-à-vis os totais de capital que você tem no sistema. Para fazer uma análise, então, para verificar empiricamente como esse modelo funciona, o que a gente faz é utilizar uma base de dados onde você tem todas as conexões entre os bancos, são dados de supervisão, são dados que são coletados com uma frequência alta. No nosso caso, a gente olha para dados trimestrais, porque é basicamente mais fácil analisar com essa frequência um pouco mais baixa, olhando todas as exposições que os bancos têm entre si, uma série de variáveis de supervisão e uma série de dados que vêm dos balanços dos bancos. Então, a gente usa, basicamente, dados contábeis para calcular os nossos buffers de capital, quanto de capital, colchão de capital que esses bancos têm, e essas informações todas vão ser bem úteis para se aplicar ao modelo e para se entender quais são aí as suscetibilidades. Uma das coisas mais relevantes para esse tipo de exercício bom, se eu quero definir regulação, será que 8%, 11%, ou qual percentagem é útil, você pode, então, mudar essas hipóteses que a gente tem aqui no início para entender sobre quais hipóteses você tem mais ou menos risco sistêmico. No nosso caso, o que a gente faz eu olho os que a gente chama de buffer de capital como tudo aquilo que excede 8% dos ativos ponderados pelo risco.
No Brasil, os requerimentos são um pouco acima, então o que a gente faz? A gente usa esse limite de 8%, tudo que está acima desse 8% seriam os colchões de capital, e a gente vai, então, analisar, né, se as perdas que os bancos têm no mercado, como é que elas estão, basicamente, absorvidas por esses colchões de capitais, e se você vai ter algum tipo de intervenção. Então, se cai abaixo de 8%, você teria um trigger aí para aquilo que a gente chama de um efeito causal entre o banco 1 e o banco 2, e assim por diante. O primeiro resultado, o que a gente percebe é que, eu basicamente estou olhando aqui essa medida de suscetibilidade do impacto média ao longo do tempo, para todos os bancos da economia. E o que a gente observa, né, eu separo grandes bancos de grandes não bancos, e eu separo também os não bancos. E aí os não grandes bancos dos não grandes, que não são bancos, que são outro tipo de instituição financeira. E o que a gente observa, né, é que existem momentos nos quais o mercado financeiro é inerentemente frágil, ou seja, você tem essa suscetibilidade média bem acima de 1, então qualquer choque no mercado tem uma potencial aí de causar bastante contágio indireto nesse mercado. E isso funciona tanto para as grandes instituições quanto para as instituições não grandes. E isso vale também quando a gente pensa nos modelos que a gente chama de modelos ponderados. Uma das coisas fundamentais que a gente olha no nosso modelo é essa matriz de vulnerabilidade, né? Ou seja, essa matriz de vulnerabilidade é uma matriz quadrada, onde você tem bancos que estão conectados com outros bancos, e, basicamente, nessa matriz, se você tem uma conexão entre bancos, é porque qualquer problema no banco I vai levar a um problema no banco J. O que a gente faz, então, é pensar um pouco essa matriz, como é que essa matriz está mudando ao longo do tempo, e a gente olha para a característica dessa matriz em setembro de 2008, no auge da crise financeira, e olha para essa matriz em dezembro de 2013. O que a gente observa é que você tem uma série de mudanças estruturais nessas matrizes de vulnerabilidades, ou seja, o risco sistêmico, ele, vamos dizer assim, ele muda bastante ao longo do tempo, ele tem um padrão evolutivo ao longo do tempo, e, obviamente, está se respondendo aí a regulação. Mas o que a gente mostra aqui nesse caso é que a matriz de vulnerabilidade tem uma série de mudanças ao longo do tempo, o próprio padrão de risco está mudando ao longo do tempo. E aí essas cores e as bolinhas, né, ou seja, quando a gente está tratando de bolinha, nós estamos falando de bancos, os quadrados são não bancos e as cores representam o tipo de controle que a gente está lidando aqui. A gente também acaba definindo uma medida que a gente chama de fluidez do impacto potencial na rede. A ideia, né, que essa medida de fluidez dá uma ideia do como que você pode ter um efeito dominó no sistema financeiro devido aí à grande suscetibilidade dos bancos. E o que a gente observa nessa medida é de que a fluidez do impacto ela muda bastante ao longo do tempo, então você tem momentos nos quais a fluidez é bem grande, ou seja, nos quais você tem um pouco mais de risco sistêmico no mercado. Quando a gente vai analisar a influência, ou essa medida de influência, ou seja, o quanto que uma determinada instituição financeira influencia outras instituições financeiras, ou tem o potencial para influenciar outras instituições financeiras, o que a gente observa é de que, primeiro, não são apenas bancos que podem ser considerados sistemicamente importantes, não bancos também podem ser sistemicamente importantes. Então, a gente tem uma série de diferenças aí nos resultados. Quando a gente olha o impacto inicial, ele é maior para esses bancos que não são grandes, ou seja, bancos que não são grandes, ou seja, bancos médios, por exemplo, têm um potencial para gerar difusão no mercado. E quando a gente olha para o total, a gente percebe que tem um papel relevante aí para os bancos, não necessariamente, quando a gente está pensando em regulação para risco sistêmico, o foco deve ser apenas nos bancos grandes. Obviamente, os bancos grandes são relevantes, todos devem ser analisados com cuidados, mas alguns bancos que não são grandes podem ser fator de estresse nos mercados financeiros, e aí você tem que, basicamente, tomar algum cuidado aí, do ponto de vista regulatório, pensar como tratar esses tipos de banco. Então, o que a gente olha, por exemplo, né, quando eu comparo a média dos bancos
que não são grandes contra a média dos bancos grandes, o potencial de impacto pode até ser maior em alguns bancos que não necessariamente são considerados grandes no mercado financeiro. Então, você tem um efeito aí relevante. Do ponto de vista assim, do que fazer, então, primeiro, o que a gente percebe é que, se você está procurando candidatos, né, para monitoramento e para exigência de capital, etc., bom, aqueles que são remotamente vulneráveis, aqueles que têm aquele SQ maior do que 1, é altamente provável que um default em qualquer parte da rede chegue neles, são considerados bancos frágeis, são bancos que precisam aí, de uma atenção especial, e os bancos remotamente contagiosos, ou seja, aqueles bancos que podem propagar contágio, também são bancos importantes, aquilo que a gente chama de centrais demais para falhar, também você precisa de algum tipo de acompanhamento mais de perto. E o que a gente percebe é que você tem bancos, instituições financeiras que não são bancos, que às vezes são grandes no sistema, também são importantes. Do ponto de vista de regulação financeira, o ponto desse paper e do outro, no outro a gente está basicamente olhando uma rede como essa, mas a gente está incorporando também os efeitos dos empréstimos entre bancos e firmas. Então, quando os bancos estão emprestando para uma série de firmas, estão emprestando lá para as empresas na economia, você também tem uma série de efeitos, porque o setor real pode afetar o setor bancário e, basicamente, isso pode voltar de novo para o setor real e gerar um ciclo vicioso. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente pensa em regulação financeira, você deveria, então, levar em consideração aquilo que a gente chama de rede financeira. O problema é que, obviamente, né, a regulação ela é endógena no processo de decisão dos bancos. Então, as regulações que a gente vê, em muitos casos, não necessariamente eles têm o potencial para reduzir risco sistêmico. Na realidade, quando eu faço uma regulação que está olhando cada banco do sistema, pode ser que, ao final, a rede financeira seja mais vulnerável do que o contrário. Então, a gente precisa tomar algum cuidado quando a gente pensa a regulação. E um dos grandes desafios, né, é como modelar, então, justamente essas redes financeiras, regulação bancária e as suas interações com aquilo que a gente chama de setor real da economia, que é o que a gente está fazendo em outros trabalhos, de um lado, olhando essa coisa do que a gente chama de redes, né, multicamadas, ou seja, as instituições financeiras elas têm uma série de interconexões entre si, elas estão conectadas, mas não apenas em empréstimos, elas têm uma série de outras conexões que você precisa levar em consideração, porque você pode ter um efeito aí, acelerador. A gente tem o que a gente chama de um efeito feedback, ou seja, uma vez que um choque no setor real afeta o sistema financeiro, esse provavelmente se propaga de novo para o setor real, via, por exemplo, queda no crédito, etc., o que, por sua vez, volta como mais estresse para o sistema financeiro. Então, é importante levar em consideração esse tipo de acelerador financeiro. Outro tipo de discussão que a gente está implementando é como é que eu posso, então, pensar, uma vez que eu tenho a rede, qual é a provável rede que eu vou ter, como é que eu posso fazer previsão de redes, previsão dessa estrutura topológica, essas previsões, e aí pensar como é que eu posso afetar essas redes usando algum tipo de regulação. E aí uma das coisas que eu acho que está na agenda, né, o BIS tem vários grupos discutindo isso, como incorporar essas ideias para se pensar a regulação financeira, está na agenda aí, da pesquisa e deve estar surgindo muita coisa num período curto de tempo, porque, basicamente, essas redes financeiras carregam em si uma série de riscos potenciais que não necessariamente estão sendo levados em consideração da forma como a gente pensa regulação atualmente. Obrigado. Ao professor Benjamin, a sua palestra. E antes de passar a palavra ao professor Bruno Salama, eu gostaria de recomendar a leitura do livro dele, recém-lançado, O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, uma bela obra. E ele vai ter 10 minutos para comentar as palestras que ouvimos aqui. Professor Bruno. Boa tarde. A função do último a falar antes do almoço é ser breve.
e eu pretendo desempenhar a minha função da melhor maneira possível. Não sem antes manifestar a minha alegria em ter podido coorganizar um evento com o FGC, portanto agradeço ao Majola, ao Jairo, ao Caetano, e também um pouco na linha do que o Caetano fez na sua primeira intervenção, em que ele agradeceu ao Vicente, que é enfim, a pessoa no FGC que pôs a mão na massa. Também queria agradecer o Bruno Becker, que é o nosso pesquisador, que foi contratado para fazer pesquisa e acabou passando as últimas semanas fazendo organização de eventos. Então, espero que ele tenha também podido aprender com esse outro tipo de atividade. Bem, o que é que nós temos neste painel? A Kate nos traz as 10 principais lições da regulação bancária para a supervisão, e ela descreve o que a gente pode chamar de um relativo consenso nos círculos políticos a respeito de como gerenciar crises e como evitá-las. O Benjamin, no seu paper sobre Financial Networks e Regulation, traz uma ideia que, até onde eu conheço da literatura, é nova, me parece uma ideia extraordinária, muito promissora, que é a ideia de mensurar o risco sistêmico olhando os dois lados, né? Quem está suscetível ao risco sistêmico e, por outro lado, quem tem capacidade de difundir ou de causar risco sistêmico. E ele encontra duas implicações, e, a bem da verdade, ouvindo ele agora, há uma terceira, mais importante até do que as duas que eu marquei aqui. Primeiro, ele diz algo que todo mundo sabe: os efeitos de rede são centrais à regulação, e ele indica, vamos dizer, candidatos para requisitos adicionais de capital. E esse que me parece a grande sacada, porque não são só os grandes bancos, não é, os potenciais candidatos. Então, quando se fala em Dodd-Frank, enfim, muito do que se faz na regulação, se está olhando os big banks. E isso sob a hipótese de que os big banks seriam os potenciais causadores de risco sistêmico, mas me parece que não são só eles, né? Se a mensuração estiver correta, e eu confesso que eu não chequei a fórmula, mas me parece que não são só os big banks aqueles que podem causar o risco sistêmico, e esse é um finding interessantíssimo, né? Bom, então, o meu comentário é o seguinte, todo mundo sabe, e isso foi mencionado muitas vezes, que a regulação, ela é, vamos dizer, refracionada, ou ela é restringida pela política. Ou seja, é possível chegar a arranjos que não são ótimos por conta de interesses de grupos, e aí toda uma literatura de rent-seeking e por aí vai, muito conhecida. Mas existe um ponto menos óbvio, que é o seguinte: nas democracias ocidentais, a regulação se põe em prática através de leis. E o meu ponto é que isso não é irrelevante, e nós podemos pensar no sistema jurídico, que é o mecanismo de implementação da regulação financeira, como ela própria um elemento em que faz diferença, né? Não é irrelevante o fato de que a regulação seja implementada através de leis. E aqui eu vou tentar ilustrar isso um pouco, mas o meu punchline, a minha ideia é a seguinte: a discussão de policy tem uma inevitável tradução jurídica. E é preciso entender essa tradução jurídica, porque, senão, aquele impulso que vem da política, que quer fazer determinada coisa com a regulação, pode nos conduzir a um resultado muito diferente. E, de novo, não só por conta da política, algo que todos nós sabemos, mas porque a regulação é posta em prática através de leis. E como é que eu vou organizar esta ideia? Eu vou fazer 10 comentários aqui, vou tentar gastar 30 segundos em cada um deles, para mostrar qual é o debate jurídico que está subjacente a cada uma das 10 lições que a Kate nos trouxe, né? Então, a primeira lição, ela diz o seguinte: o dinamismo e a responsividade são desafios constantes, né? E, portanto, o que isso quer dizer para essa tradução jurídica? Quer dizer o seguinte, que se as coisas estão mudando, então eu tenho que decidir se eu vou regular com uma regra muito específica, que é aquilo que no direito nós chamamos de regra, né? Ou com uma regra mais geral, que nós chamamos de princípio, né? E há um trade-off, porque a regra específica, teoricamente, é mais fácil de ser aplicada, é mais previsível, mas, por outro lado,
tem grande compromisso com o erro, não é? Porque a regra está lá e, em princípio, vai ser aplicada e, portanto, é menos flexível. Então, é mais difícil corrigir a regra no meio do caminho, daí a relevância dos princípios. Segundo, supervision should inform, not just enforce regulation. Bom, então isso quer dizer o seguinte, quem está fazendo supervisão bancária não vai simplesmente aplicar a regra, vai conversar com o regulado. E qual é a discussão que nós temos aqui? Nós temos a discussão muito antiga no direito administrativo entre o ato vinculado e o ato discricionário. O que está em questão? O grau de liberdade do agente público. Quando nós temos um ato vinculado, o grau de liberdade do agente público é mínimo, né? A lei já determina tudo o que ele tem que fazer. O ato discricionário, por outro lado, a lei, na verdade, funciona como um grande guarda-chuva, um grande paradigma, dentro do qual o funcionário público, não é? O regulator, vai pôr em prática a regulação. Big banks are different. Big banks are different põe em questão também um princípio jurídico fundamental, o princípio da isonomia. O que nos diz o princípio da isonomia? Que nós devemos tratar os iguais igualmente e os diferentes, diferentemente. Mas o problema é, quais são as diferenças aceitáveis no campo jurídico? E aqui nós temos um grande problema, porque o Estatuto da Competição, até, vamos dizer, o século XIX, até o advento do Estado regulador, eram as regras de direito comercial, não é? Leveling the playing field, mesmas regras para todos. E de lá para cá, nós viemos pouco a pouco criando distinções. Este é diferente deste jeito, aquele é diferente daquele jeito. E essas distinções podem não ser as melhores. E este é o grande problema. Quarto, aid from within banks is critical for success. Ou seja, a cooperação de dentro dos bancos é essencial para que a regulação dê certo. Mas o regulado não coopera por livre e espontânea vontade, ele precisa ser induzido a cooperar. E ao ser induzido, e como é que se vai induzir o regulado a cooperar? Bom, há diversas coisas que a regulação financeira vem fazendo ao longo das últimas décadas. Por exemplo, uma espécie de supervisão indireta, não é? O regulador diz ao banco, você tem que criar um comitê, não é? Um comitê de crédito, um comitê de compliance e assim por diante. Mecanismos de obtenção de informação, por exemplo, a delação premiada, né, os termos de compromisso, etc. Mas a questão toda é o seguinte, até que ponto eu posso forçar o jurisdicionado a cooperar com o Estado? Não é? No fundo, nós temos aqui um problema de liberdade. Essa é a questão de fundo, porque o cidadão, ao fim e ao cabo, não é nem súdito e nem funcionário do Estado. Quinto, confidentiality is not always the best policy. Bom, a lição é trazida pela Kate para dizer que nem sempre na seara bancária eu devo lidar com a confidencialidade como critério fundamental, ou enfim, um aspecto fundamental do funcionamento dos bancos. Às vezes, eu tenho que reduzir a confidencialidade. Tudo bem, mas continua sendo verdade que a confidencialidade é um aspecto importante do funcionamento dos bancos. Mas quando nós falamos em confidencialidade, nós temos aqui o grande problema da separação de poderes e os limites da tecnocracia. Não é? Porque o pensamento tecnocrático é aquele que vai alocar poder ao regulador e, portanto, reduzir a esfera de supervisão da política e do judiciário. E aí nós temos o problema da separação de poderes, da legitimidade política do regulador e assim por diante. Sexto, aims must be both micro and macroprudential. E aqui o que me chama a atenção é a palavra aims. Aims são objetivos. Não é? E por que isso é relevante? Porque quando eu estou falando em aplicar a regra levando em consideração os aims, não é? Eu estou falando de uma técnica interpretativa específica, que é a interpretação finalística ou teleológica, é a interpretação da regra, que leva em consideração que essa regra faz parte de um grande plano de governo, de um grande plano de Estado, e, portanto, eu devo interpretá-la consistentemente com um impulso político. Não é? E, no entanto, nos debates do mundo real, a hermenêutica finalística convive com outros tipos de hermenêutica, não é?
com a hermenêutica da regra histórica, sistemática, gramatical e assim por diante. Sétimo, supervision should be forward-looking and effective supervision requires judgment. Bom, se a supervision é forward-looking, ou seja, olhando para frente, então eu estou aqui diante de um pensar consequencialista, né? E o consequencialismo, na esfera do direito, traz problemas muito antigos, e são os mesmos problemas da crítica ao utilitarismo que se fez no século XIX. Né? Que consequências? Valem as consequências das consequências? Consequências para quem? E quanta certeza eu tenho de que as consequências que vão acontecer são, de fato, aquelas que eu imagino que vão acontecer? Porque os modelos econômicos, vamos combinar que eles funcionam, no melhor das hipóteses, como uma ideia para se pensar sobre as consequências. Né? A economia não está modelada. Isso é um fato. Né? Pronto. 8. Legitimacy and credibility are critical to success. O que é que está em questão aqui? Aqui nós temos o problema da legitimidade democrática da atuação regulatória. Porque na democracia, e teoricamente a legitimidade da ação política se constrói pelo procedimento. Né? São as votações, são as autorizações, são os mandatos, é a observância dos procedimentos e assim por diante. Mas no campo das finanças, nós sabemos que a legitimidade pelo procedimento convive com a legitimidade pelos resultados. E, portanto, a legitimidade se constrói com o sucesso. E o sucesso pode, em muitos casos, ser obtido jogando-se no lixo o procedimento. Eu vi que o meu tempo se esgotou, vou gastar mais 3 minutos. Ou 4. À vontade. Obrigado. The questions of who should regulate and who should supervise entail trade-offs that can only be resolved in context-sensitive ways. O que é relevante aqui? A palavra context-sensitive ways. Se o contexto importa, então eu estou diante de limites muito claros à regulação internacional. E, no entanto, é preciso reconhecer que o passo a passo da regulação mundo afora, Basileia I, aí Basileia I não deu certo, Basileia II, e também não deu certo, Basileia III e assim por diante, não é? O impulso é estrangeiro. Não é? O impulso é estrangeiro. E este é um grande desafio. E 10º, effective regulation and supervision are critical for stability. Bom, então, aqui o que me chama a atenção é a palavra effective regulation. É aquilo que funciona. E como é que nós construímos a discussão sobre aquilo que funciona no direito administrativo talvez nas últimas várias décadas? Não é? Nós deslocamos o foco de análise, não é, do chamado ato administrativo para o processo administrativo. Então, eu já não vou mais olhar a substância do ato e tentar prover critérios de decidibilidade para o ato administrativo, mas eu vou pensar no processo administrativo. E aí, de novo, a pergunta é, será que isso basta? Será que isso nos garante resultados efetivos? Uma palavra rápida sobre a tradução jurídica do risco sistêmico, que é o problema de fundo endereçado pelo Benjamin. A verdade é a seguinte, o bailout é o grande coringa da regulação bancária. Ele não está previsto em nenhum lugar. Né? Nenhum ordenamento jurídico que eu tenha notícia diz o seguinte, olha, se o banco quebrar, nós vamos salvá-lo. Né? Nenhum ordenamento diz isso. É um coringa, é um joker. E, portanto, nós estamos diante do limite da ideia de Estado de Direito. Porque todo mundo sabe que está lá, mas não está escrito em nenhum lugar. E aí, cada vez que há um bailout, há uma discussão. Isso é legal ou isso é ilegal? Não é? Porque o que acontece na verdade? Na verdade, acontece o seguinte. Diante da crise, se suspende temporariamente a vigência do direito para evitar o colapso do sistema, ou seja, para salvar o sistema, que está codificado em lei, que está regulado em lei, que depende da lei. Nós suspendemos a vigência da lei para salvar aquele sistema calcado em lei. Esse é o grande paradoxo. Não é? E o problema disso nós conhecemos.
os agentes já sabem de antemão que aquela lei é uma lei um pouco elástica, não é? E isso reduz a eficácia das regras postas e da regulação como um todo. Esse é o grande problema. Então, só minha última observação. Minha última observação é a seguinte: o tempo da política é um e o tempo do direito é outro. A política pode mudar num piscar de olhos, não é? Muda um presidente, muda um regime, há uma revolução, há uma revogação, pimba. O tempo do direito é outro, não é? Fala-se muito em instituições e confunde-se instituições com leis. A instituição não é a lei. Eu posso mudar a lei, mas não mudar as regras do jogo. Eu posso mudar a lei e as regras do jogo mudar aos poucos. E por quê? Porque não se aplica e não se interpreta a lei. O que se aplica e se interpreta é o direito. Os americanos não têm duas palavras para isso. Às vezes eles usam legislation, não é, como lei, e law como direito. Não é? Nós temos diferença entre lei e direito. Os italianos diritto e legge, os alemães recht e Gesetz e assim por diante. Não é? O que se aplica é sempre o direito. E o tempo do direito não é o tempo da lei. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Salama os seus comentários, as suas considerações, e tenho aqui algumas perguntas para a professora Catherine Judd. Eu vou tentar resumir, porque elas mais ou menos dizem a mesma coisa, e dizem respeito à informação, o dever de informar e vis-à-vis a exigência que é necessária do regulador. Então, a pergunta é como compatibilizar o dever de informação, o dever de conduzir a regulação, ao mesmo tempo com o dever de exigir que seja cumprido. So you're talking about the duty to inform from the institution to the regulator, or the need for transparency at the level of the regulator? Eu diria que a questão colocada diz respeito ao seguinte: como o regulador compatibiliza ou associa a informação que deve haver com a necessidade de fazer cumprir a regra. And this is a constant, an ongoing challenge, and much of my work probably indirectly came out through this, is focused on information. One of the core challenges in financial regulation is that regulators are always going to be at a significant informational disadvantage relative to those who regulate. And while we have a greater supervisory team than we historically have had at most of the bank supervisors, as a practical matter, the competencies of the institutions are always going to exceed the skills and the competence and simply the capacity of those that are charged with overseeing and enforcing the laws. So I think the part of what we're trying to do, and this goes back to Professor Miller's great work on compliance, is really trying to transform the relationship. I'm a little skeptical of some of the effort to transform the culture. I'm not against it. I'm still having a hard time seeing exactly where it's going. On the other hand, creating robust structures that are internal to banking organizations, where information is produced, reported up, and then giving obligations and incentives there so that actually gets, at least some of it gets out to the regulatory bodies, I think has to be one of the critical components to making the overall system work. But I will say more generally, one of the challenges, and I'm actually talking about this tomorrow, of modern finance, and this goes back to the other presentation, with the fact that a lot of finance is moving outside of banking organizations into non-bank institutions that are subject to different rules, and oftentimes little, if no, direct oversight, or at least not prudential oversight, is those information challenges, particularly in an environment where transactions are becoming increasingly complex, are only getting greater. So I think understanding who has access to information, is it even being produced in a timely fashion, are core to the challenges of bank regulation in the 21st century, which is I think the topic here. Ok, thank you. Para o professor Benjamin, a pergunta seria se
a falha por aqueles que não têm informação completa ou que não têm como digerir uma informação pode ou não gerar efeitos críticos a um outro banco, mesmo que esse banco esteja operacionalmente isolado da instituição problemática. Ou seja, uma deficiência de informação. Se a deficiência de informação não pode gerar uma consequência para aqueles que, em tese, estariam isolados da instituição com problema. Sim, a resposta é afirmativa. No modelo, isso não é considerado. Isso é o que a gente chama de um contágio informacional, porque você não tem informação. Esse é um dos contágios relevantes. É possível. Bom, eu tenho aqui algumas outras perguntas. Eu vou passar diretamente à professora, porque estou premido pelo tempo. São para a professora Catherine Judd, e como elas estão aqui endereçadas a ela, eu vou passar para que ela possa responder ao longo do seminário, porque já não temos mais tempo. Aliás, estamos estourados. E, nesse final, eu queria agradecer a todos a presença e queria convidá-los para voltar às 15 horas para o painel sobre governança no sistema financeiro. Esse painel será conduzido pelo ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria, meu amigo e professor Gustavo Loyola. Convido a todos a voltarem às 15 horas. Muito obrigado.